Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. Informação, serviço. Você precisa saber. O consultório de graça. 34213148. Rádio Jornal. Rádio Jornal na internet. www.radiojornal.com.br. Rádio Livre. Boa tarde, doutora. Muito boa tarde, doutora Ana Paula Paranhos. Boa tarde, Graça. Boa tarde, ouvintes. Doutora Ana Paula, ela é neurologista, ela é professora da residência de neurologia do Hospital das Clínicas e coordena a equipe de reabilitação de pacientes com doenças neuromusculares da ACD. E o consultório particular dela fica na Rua Amélia, número 400, e o telefone é o 3426-1947. Minha outra convidada é Renale Alves. Boa tarde, Renale. Boa tarde, Graça. Boa tarde a todos. Renale é fisioterapeuta, trabalha no Hospital Otávio de Freitas e é professora da Faculdade Pernambucana de Saúde e doutoranda em Saúde Integral. Hoje o consultório é de 3. A minha terceira convidada é Duan Vitorino. Boa tarde, Duan. Boa tarde, Graça. Boa tarde a todos. Duan, ela é nutricionista, é a profissão dela. Mas ela está aqui na qualidade de mãe de um bebê que se chama Dante, tem 1 ano e 6 meses, que é portador da atrofia muscular espinhal, que é o tema do consultório de hoje. E a família de Duan está fazendo a campanha para conseguir para ele um tratamento mais eficiente, com um medicamento que é muito caro e ainda não é oferecido pelo SUS aqui no Brasil. Como é que a gente pode participar dessa campanha, Duan? Essa campanha ela começou no dia 11 de janeiro desse ano e começamos a mobilizar a rede social, né, através assim, da primeira experiência que a gente teve entre famílias e amigos, onde a gente já começou a necessitar algumas demandas de Dante e aí precisou de fazer uma colaboração familiar e viu que assim conseguiu mais do que a gente precisava, justamente pela solidariedade das pessoas, né, a divulgação e tal. E foi quando a gente se viu numa situação que Dante, né, a cada tempo pode ir perdendo os movimentos e a gente disse que a gente precisava agir mais rápido do que todas as outras possibilidades que demandam muito tempo. E quanto de dinheiro será necessário? A gente pensa no primeiro ano de tratamento, porque talvez seja o tempo necessário para a judicialização né, ter alguma resposta, porque também pode não ser favorável de repente. E aí a gente pensa nesse primeiro ano que foi prescrito para ele 5 doses, porque são doses de ataque. De um medicamento. De uma medicação chamada Spiraza. E aí cada dose custa R$364 mil. E se a gente fizer, né, as contas, vezes 5 doses nesse primeiro ano, chega a quase 2 milhões. E quem quiser ajudar, faz o quê? Quais são os canais? A gente está na rede social, através do Instagram, do ami.dante, e também no Facebook, né, www.facebook.com/amidante, e lá tem todas as informações da vaquinha online que a gente está, e também em relação às contas bancárias em nome de Dante também. Muito bem. Doutora Ana Paula, o que é atrofia muscular espinhal? É uma doença rara, né? Tem uma incidência 1 a cada 10 mil nascidos vivos. É uma doença hereditária, genética, e uma doença que causa uma degeneração do neurônio motor. Ou seja, vai comprometer a parte muscular, a força dos pacientes. Então, no decorrer desses pacientes, eles vão perdendo a força, eles vão ficando mais molinhos, o músculo vai atrofiando, até ter um comprometimento do músculo da respiração. E aí? O paciente vai a óbito, se não tratar. E aí, como é feito o tratamento hoje, já que a família de Dante está tendo que recorrer à ajuda para comprar um medicamento? Hoje não tem remédio? Não se dá remédio? O que a gente tem, que é muito importante, são terapias de reabilitação, né? A fisioterapia respiratória, o suporte respiratório, ele consegue prolongar bastante a sobrevida desses pacientes. Terapia ocupacional, a psicologia, fono, tudo entrando junto. Mas existe agora uma nova medicação, é o que a Duan comentou, né, o Spiraza, que ele vai modificar realmente a doença. Então ele não é uma cura, ele é um tratamento. Então ele vai fazer com que a proteína
que ela protege esse neurônio, ela protege com que esse neurônio morra, ele vai segurar essa proteína. Então, evitar a progressão dessa doença e, a princípio, dando uma melhora inicial para esses pacientes. Agora, Renale, qual tem sido a eficácia da fisioterapia, já que é a única coisa que é oferecida hoje ao paciente? Como é que é a eficácia no tratamento da doença? Isso, a fisioterapia, junto com as demais terapias de reabilitação, o tratamento ele deve ser feito por uma equipe multidisciplinar, com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, a fono também, psicólogo, enfim, toda a equipe de suporte. A gente faz um tratamento realmente pensando em estabilização e qualidade de vida, né? Prevenindo contraturas, deformidades, fazendo a parte dos cuidados respiratórios, iniciando a ventilação precocemente com assistência à tosse, e assim a gente vai evitar as infecções respiratórias, internações, que são as principais causas de óbito nesses pacientes. Doutora Ana, quantos tipos de atrofia existem? Alguns trabalhos falam em 3, hoje em dia a gente já conhece 4 tipos de amiotrofia espinhal ou atrofia muscular espinhal, a mesma doença. No que elas são diferentes? A tipo 1 é a forma mais grave. Então, é aquela criança que antes dos 6 meses começou com os sintomas. Então, a criança que não chega a sentar. A tipo 2 é aquela que chega a sentar, mas não chega a andar. A tipo 3 é a que chega a andar. E a tipo 4 é a forma do adulto. Hoje se sabe que existem algumas formas até mais graves que são intrauterinas. Então, é o quê? Aquele bebê que já movimentava menos. Isso aí é a menor parte das formas, sabe? Que já movimentava menos, que já nasce com deformidades ósseas, já justamente por falta de movimentação dentro do útero. Agora, Dona, Dante é teu primeiro filho? Meu segundo filho. É o segundo filho. O primeiro não tem problema nenhum. Não. E como é ser mãe de um bebê que você vai lá na internet e vê, dependendo do tipo da doença, está lá estabelecido até que idade ele vai viver? Como é que é conviver com isso? Você espera um milagre? Ou se você acha que o tratamento, se você conseguir, você vai conseguir passar dessa barreira estatística? Justamente o Spinraza, ele vem dessa questão da esperança, né? Então... a gente previa que você ia chorar, e eu tenho que... Não sei, quando você tem uma mãe ou um bebê, tem tantos outros dependendo, né? Às vezes do que você está fazendo, da tua luta, da tua dor, do sofrimento de Dante, do que vai dar a campanha de vocês, se a campanha de vocês vai fazer com que o SUS consiga se sensibilizar e achar que 2 milhões é muito pouco para manter uma pessoa viva, né? Então, não sei, aí tem que te perguntar. Eu já vi que a dor é muito grande saber que tem teto. E qual é o teto? Então, vai depender do tipo do tipo 1. O paciente, geralmente, a sobrevida é 1 a 3 anos. O tipo 2 já são alguns anos a mais, já vai ter uma variação maior. 2 anos a mais. E você? Alguns anos a mais. E qual é a possibilidade de que isso seja alterado? Tem algum tratamento, assim, com células-tronco, alguma coisa mais... Não, né? Não existe uma cura. Existe um tratamento que é modificador de doença, sim. Que é esse que a gente falou, o Spinraza. Fora, já está sendo largamente utilizado, o FDA já aprovou, a Anvisa já reconhece a medicação, já existe bula para a medicação. No entanto, a medicação não foi incorporada ao SUS. Como é que é essa medicação? É uma medicação que é feita, você faz uma punção lombar e injeta diretamente pela punção lombar. Então, esse sim é um tratamento modificador de doença. Então, faz com que os pacientes tenham até uma melhora dos sintomas e que evitem que a doença continue progredindo. Então, ou seja, algo que ele já perdeu, pode ser que não recupere. Às vezes tem um pouco de melhora inicial. Mas o principal é evitar a evolução dessa doença. Como foi que você descobriu que o bebê tinha a doença? Na verdade, a experiência do primeiro filho, ele talvez tenha sido importante para o diagnóstico precoce. E aí... Porque você já sabia observar o bebê? Já tinha uma experiência a primeira maternidade deu isso. De desenvolvimento, né? Uhum. E aí, quando eu percebi que Dante, depois do engatear, ele não evoluía na velocidade do engatear, nem se suspendia, né? Com objetos, para ficar em pé de forma firme, travando as perninhas. Então, isso já foi realmente me intrigando. E aí, a gente, mesmo acompanhado pelo pediatra clínico, né, da criança, ainda assim foi
solicitado que a gente aguardasse, né, apesar da minha pulguinha já atrás da orelha, e também da família da gente, foi solicitado que aguardasse o desenvolvimento, porque podia ser uma característica comum. E isso, de toda forma, hoje em dia a gente vê de uma forma um pouco revoltada e tal, mas a gente também entende que a doença rara, ela também é muito comum, esse subdiagnóstico, pelo fato dos profissionais também não terem esse contato, tanto nas suas graduações, quanto também nas suas experiências. E aí, mas eu sempre ouvi uma frase que fala que os pais são os principais pediatras dos seus filhos. E realmente, hoje em dia, eu tenho certeza disso, pelo fato da observação da nossa família ter sido quanto antes, né? Assim, ele tinha quantos meses? Aos 9. Aos 9 realmente meses. Eu já E de notava. Lá para cá, o que aconteceu? A doença evoluiu? Sim. Hoje em dia, a gente percebe que Dante não consegue rolar. Não consegue rolar na cama. E perdeu a força de... Mas ele quando deitado. Quando a doutora Ana fala que pode ser uma criança muito inteligente, muito esperta, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque ele tem talvez consciência de tudo o que está acontecendo. Mas como é que é o contato visual, o sorrir, o brincar? Acontece isso? Ele consegue? Justamente, assim, a gente tem essa experiência de que Dante é um menino muito com muita vida. E que, assim, de repente, todo esse sofrimento da família e tal, ele pode também não estar, né? Não estar passando por isso, pelo fato dele ser muito guerreiro mesmo, da gente notar que ele se esforça, ele até hoje mantém o engatear, apesar de perdas, né? Uhum. E assim, muita gente se surpreende. Às vezes tem gente que não percebe, né? Ele no braço, ele assim, em umas situações mais que não demandem esse esforço, não percebe isso e ele tem uma alegria muito forte. Assim, e ele está fazendo já fisioterapia? Sim, pelo menos em relação à fisioterapia. A gente, mesmo sem o diagnóstico, a gente já tinha começado. A gente começou. Ele faz na ACD? Está começando hoje. Começando hoje ainda? Pela ACD. Por que fazia antes em outro lugar? Depois do diagnóstico, quando a gente começou a peregrinação, né, das consultas, a gente já foi recomendada a fisioterapia, que a gente faz de forma particular, e em relação à ACD, a gente esperou todo o processo de inscrição e de conseguir a vaga, né? Então pode ser que Renale vá tratar dele. Eu não trabalho mais na ACD, mas conheço o Dante, participei dessa questão do diagnóstico, né? Nessas voltas que a Duan fez com o Dante, eu faço parte de uma associação que trabalha com pacientes com doenças neuromusculares e sou fisioterapeuta voluntária da associação, que chama DONEM, e a gente tinha um programa que auxiliava as crianças a fazer o exame genético para diagnóstico da doença. E aí, através disso, ela foi encaminhada para mim, e aí a gente, né, auxiliou nesse processo do exame genético, de forma gratuita, enfim. E foi assim que eu conheci o Dante, e ela já tinha assistência em casa, e a gente trocou algumas informações, e você acha e que ele fez a inscrição na CD. Ele está num ponto que facilita a vida dele? Vai facilitar o tratamento? Então, apesar do atraso que o Duan disse que teve aí no quanto mais precoce é feito qualquer intervenção, a fisioterapia, a utilização de órteses, né, os alongamentos, exercícios, isso vai auxiliar, né, na estabilização, assim, no sentido de evitar uma progressão mais rápida da doença, né, que a gente possa organizar melhor esse paciente e fazer as adaptações, né, de forma adequada para que ele possa não sofrer tanto com essa progressão. Com relação à medicação especificamente, né, a Esperança, o que a gente sabe, os artigos demonstram, é que quanto mais precoce, menos perdas a criança vai ter. Então, você vai conseguir estabilizar aquele quadro motor da criança com mais funções motoras. No caso, se ele fizesse a medicação agora, ele conseguiria, né, estabilizar esses movimentos que ele faz. Quanto mais demora, mais perdas existem, e aí fica mais difícil a recuperação, porque os estudos eles mostram que há mais uma estabilização do quadro do que um ganho motor, uma evolução. Alguns trabalhos mostram que há, sim, uma evolução motora, né? Isso está sendo estudado ainda, essa medicação. Ela está sendo muito aplicada em estudos fora do Brasil, né? E
ainda está em estudos de segmento, né? A gente não sabe ainda o efeito dessa medicação, digamos, daqui a 5 anos, né? O que as crianças terão, né, mudado. Mas o que se sabe hoje é que começando a medicação de forma mais precoce, menos perdas a criança vai ter e vai estabilizar esse quadro motor de uma forma melhor. A literatura diz, doutora Ana, que o casamento de parentes favorece o surgimento da doença, entre as outras genéticas também. Mas não é o caso de Duan. Não é o caso de Duan e não é o caso de vários pacientes com amiotrofia espinhal, né, que eu trato. Mas a gente sabe que, no caso, se forem primos e os dois tiverem alguma mutação, a gente vai ter 2 genes. O normal, o que não teria nenhuma alteração, e o que teria uma alteração para produção, para ausência da produção dessa proteína. Se um está normal, ele protege aquele outro. Então, no caso, os pais do Duan, não sei se você chegou a fazer o seu, mas assim, os pais, quando fazem, eles vão ter um gene alterado e o outro não vai ter alteração. E aí ele consegue produzir a proteína por conta desse gene normal. O filho vai ter os 2 genes alterados, então vai receber um do pai, um da mãe, ou pode ser uma nova mutação. Pode Agora, ser que os por pais que o primeiro filho não teve? Porque, na verdade, o primeiro filho deve ter tido ou os 2 genes, recebeu do pai e da mãe, os 2 que não tinham alteração, ou recebeu apenas um do pai ou um da mãe tendo alteração e o outro sendo gene normal. Então, se tiver um normal e um alterado, o normal ele sobrepõe e ele consegue produzir a proteína suficiente. Um estudo genético antes de casar evitaria isso? Ou pelo menos iria dizer da possibilidade que os pais teriam de ter um filho com problemas? Se existem casos na família, se já existe um outro irmão, sim, existe essa recomendação de fazer. Mas se não existe, não tem essa recomendação de se fazer esse estudo genético para todo mundo. Se a gente for pensar em cada doença rara e for fazer estudo genético para todas, né, não existe essa indicação. Você faria hoje, Duan? Se pudesse voltar lá atrás? Sim. Ou recomendaria, não sei. Não, eu vejo muito, assim, a gente não pode criar pânico, né, das coisas. De jeito nenhum. Eu tenho também muito receio, então, realmente, como a doutora Ana Paula falou, essa questão de a gente não ter nenhum caso na família, então não ser levantado nenhum tipo de suspeita de que você porta esse gene defeituoso, então, realmente, eu não faria, né, não tem lógica eu fazer para outras doenças, porque ninguém sabe, né, o que é que tem dentro da nossa genética, nossos erros genéticos. Então, assim, no geral, uma vez que eu agora tenho um bebê, né, uma criança que realmente mostrou que a gente porta esse gene defeituoso, então, obviamente, a gente vai seguir esse aconselhamento genético para ou não ter mais gestações ou que as próximas gestações fossem de forma não natural, porque aí você poderia conseguir ter o controle, né? Não, por exemplo, se recomenda a inseminação, né? Porque aí você teria certeza que o ovo fecundado... Faz na variação genética, né? Não estaria com alteração. E que idade tem seu primeiro filho? Está com quase 4 anos. 4 anos e ele enxerga que o irmãozinho tem problema, não? Sim. Ou você enxerga? Ele sabe. Vou fazer uma pausa e volto já já. O consultório do Rádio Livre. Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Consultório falando hoje de uma doença chamada atrofia muscular espinhal. Como é a incidência dessa doença, doutora Ana Paula? Ela acontece em quantas mil crianças nascidas? É 1 a cada 10 mil crianças nascidas. Então, entre doenças raras, ela não é tão rara assim. Quer dizer que... Qual é a outra rara genética que passa pelas suas mãos, pela neurologia? Existem várias doenças, alguns tipos de distronia, algumas distrofias musculares que são bem mais raras do que a amiotrofia espinhal. Renale, vocês têm algum tipo de equipamento para usar nos exercícios com essas crianças? Sim. A parte motora, a fisioterapia motora em si vai trabalhar muito mais com alongamentos, né, e exercícios de forma leve, gradual, evitando a fadiga, né, evitando um exercício resistido com o uso de halter, peso, caneleira, qualquer tipo, né, de aumento de peso,
para esse paciente, a gente evita isso para evitar com que haja uma maior perda muscular. Então, os exercícios é o que a gente chama de ativo livre. E pensando em criança, a gente trabalha junto com o meio lúdico, né? Então, são os brinquedos normais da criança e a gente vai estar trabalhando atividades funcionais, em que ela vai estar se movimentando, rolando, sentando, levantando o braço, por exemplo, para encaixar um brinquedo. E isso já é uma forma de estimular esse movimento. É necessário o uso de órteses, né, principalmente para os pés, né, que a gente chama de órtese suropodálica, mas, né, conhecida pelas mães como botinha. E essas órteses vão evitar as contraturas da criança, né, do pé da criança. A utilização de cadeira de rodas também, né, que deve ser adequada para cada paciente, né, e deve ser feita uma medida correta dessa cadeira. Não pode ser uma criança utilizando de outra por doação, né? Ela é específica de cada paciente de acordo com o seu tamanho. Do ponto de vista respiratório, é indicada a ventilação não invasiva nos pacientes de AMI 1, que são os menores, mais graves. A gente indica de forma bem precoce, antes mesmo do aparecimento dos sintomas respiratórios. E no AMI 2 a gente tem algumas medidas padrão que a gente utiliza da função pulmonar para que a gente possa indicar no momento exato, né, a utilização dessa ventilação não invasiva, que é uma máscara ligada a um aparelho que oferece um suporte pressórico de 2 níveis, chamados BiPAP. A gente também evita o uso do oxigênio para esses pacientes, embora eles tenham um problema respiratório. O tipo de insuficiência que eles desenvolvem deve ser tratado com pressão, né, que a gente consegue através desse aparelho de 2 níveis. Uma das marcas é o BiPAP, mas a gente chama de B-Level, e não o oxigênio, né? E outro aparelho que a gente também pode utilizar é conhecido como máquina da tosse, porque esse paciente também tem uma fraqueza para tossir e com isso ele não consegue mobilizar as secreções normalmente e acaba tendo pneumonias e internação hospitalar por conta desse problema. Então, o que mudou na vida de vocês, Duan? Eu digo de você e do seu marido, serem pais de uma criança especial? A gente mudou, assim, a gente hoje em dia visualiza a vida de forma diferente, né? Acho que é o primeiro aspecto que as famílias que têm crianças com necessidades especiais, as prioridades mudam. E o que também a gente nota é a questão da dedicação, né? Hoje em dia eu tenho dedicado, assim, eu sempre, depois da maternidade, do meu primeiro filho, eu tinha essa decisão de estar nos primeiros dias de vida, né? Assim, os primeiros 1000 dias de vida, que seriam os primeiros 3 anos. E com a chegada de Dante, isso se estendeu, e hoje em dia eu realmente abdiquei um pouco da minha vida profissional para estar com ele e viver dia após dia, porque a gente não sabe o dia da manhã. E como é a alimentação dele? Ele é um bebê que ele come como qualquer bebê da idade dele comeria? Toma leite, come papinha, fruta, verdura? Ele é filho de nutricionista, né? Exatamente. A comida, pratinho colorido, não sei o quê. Então, assim, realmente Dante encontra-se numa situação relativamente estável, apesar das perdas motoras, mas ele se mantém íntegro em relação à alimentação. É pela boca, né, que a gente chama de alimentação via oral, então é pela boca que ele come, diferentemente, por exemplo, das crianças de AMI 1, que normalmente se alimentam através de uma ostomia, que é uma sonda, uma sonda no estômago. E tem alguma comida que ele goste mais? Ou que você der, ele está aceitando? A gente diz que Dante é bom de boca. Ele come bem, ele come fruta, ele come bem. Ele gosta muito da alimentação da família. A gente se preocupa muito com a socialização, né? De tudo, tanto dele quanto do outro filho. Então a gente come todos reunidos à mesa e não tem, assim, a gente não tem uma alimentação diferenciada. Que a gente sempre diz assim, a família evita por enquanto, mas os profissionais de saúde usam muito isso. O por enquanto ele é muito frequente nas consultas, porque agora sim, mas a gente não sabe o dia de amanhã. E você cuida pessoalmente, não tem ninguém ajudando, não precisa?
precisa para me dar suporte também, né? Psicológico. Então a gente, por mais que eu esteja 24 horas disponível, mas é um pouco muito desgastante essa rotina. E você se prepara psicologicamente para o que tem que enfrentar? Eu faço terapia. Faz terapia. Vou fazer uma pausa e volto já com o telefone aberto. O consultório do Rádio Livre. Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Doutora Ana Paula, a medicina, ela fica assim, o neuro no caso da doença, da atrofia, qual é o papel do neuro, já que ele está com as mãos atadas? Primeiro o diagnóstico, né? Então são crianças que geralmente elas rodam muito, passam por vários pediatras, às vezes procuram um ortopedista, procuram vários médicos até chegar no neurologista. E mesmo assim, difícil chegar no médico que trabalha com doenças neuromusculares. Então, aquela criança que quando a gente vai avaliar de uma forma mais direcionada, a gente vê que ela pode ter fasciculações de língua, que é a língua, digamos, entre aspas, como se tivesse uns tremorezinhos, mas é diferente a fasciculação do tremor, mas para quem não é da área, é uma sensação de como se tivesse pequenos tremores, essa fraqueza desse paciente. Os reflexos, quando são avaliados com aquele famoso martelinho, são diminuídos ou abolidos. Então, o primeiro passo seria o diagnóstico. Depois seria coordenar a equipe multidisciplinar que vai estar atuando junto a esse paciente. Então, seria na ACD o neurologista que coordena a equipe multidisciplinar, encaminhando esse paciente para uma pneumologista para estar acompanhando, um ortopedista, avaliando essas deformidades ou prevenindo deformidades, que é o mais importante. Então, quanto mais precoce o paciente chega, melhor vai ser o prognóstico, melhor esse paciente vai evoluir. A gente vai indicar órteses, como o Renali falou, né, para prevenir que tenha algumas alterações ósseas, coordenar a reabilitação, então ver qual é o momento, junto à fisioterapia respiratória, de usar algum aparelho para fazer com que ele respire melhor, ver formas de reabilitação, qual é a indicação que ele vai ter para fisioterapia, para fono, junto com a equipe. Você visualiza no futuro, com o avanço da ciência, uma cura para essa doença? Seria o quê? Células-tronco? Se fala sobre isso ou não? Seria terapia genética hoje em dia. São terapias já, como a gente já conhece, passou pela primeira fase, que é conhecer qual é a alteração genética dessa doença. Não só a miotrofia espinhal, como outras doenças também de origem genética. Então, essas doenças raras, neuromusculares, eu acredito que daqui a 5, 10 anos a gente vai estar em outra realidade. Porque a gente estava no momento desses últimos anos de descobrir quais eram essas mutações, qual era a alteração. E os novos estudos, eles tentam modificar essas alterações genéticas. Então, eu acredito que as novas medicações que já estão em estudo no mundo inteiro, elas estão voltadas justamente a alterar essa alteração genética, essa mutação genética. Então, tentar corrigir essa mutação genética ou fazer com que o organismo ele leia de uma forma que ele não produza a doença. Então, se ele não produzia proteína, tentar enganar o corpo para o corpo começar a produzir a proteína. Renali, qual é a recompensa que vocês têm lutando contra uma doença que você vai perder para ela? Aí quem se emociona sou eu também. Que motivação vocês têm para... Acho que é a qualidade de vida, sabe? Pensando há 2 anos atrás, antes do Espiranza aparecer, a gente já trabalhava com essa doença, né? E eu acho que o que a gente pode proporcionar a esses pacientes é qualidade de vida, evitar essas internações hospitalares e fazer com que ele e a família possam juntos, né, se adaptar às condições, às dificuldades, né, que vão surgir com a doença, com as perdas. E eu acho que quando a gente consegue com que a criança seja incluída, né, na escola, quando é um paciente adulto, que ele possa fazer uma faculdade ou conseguir um trabalho, isso realiza a gente, né? Então, às vezes, assim, a gente não está trabalhando com ganhos. Nossa meta não é ganhar, nossa meta é manter. Então, quando a gente consegue manter a força muscular, né, do paciente, ou mesmo que ele tenha uma perda, a gente conseguir adaptar para que aquela função, por exemplo, de se alimentar sozinho, de pentear um cabelo, né, ou outra função de escrita, por exemplo, na escola, ou mesmo assim, adaptar com recursos de tecnologia assistiva, um computador ou um tablet, para que ele possa executar isso, isso para a gente já é uma vitória, já é
um salário indireto que a gente recebe. E essa gratidão vem da família e isso realiza a gente como profissional. Vou fazer uma pausa e volto já já. O consultório do Rádio Livre. Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O consultório de graça. Faça sua consulta. Ligue 3421-3148. Rádio Jornal. O Tagore é esse, o irmão de Duan, ele fala: força, minha irmã, nós da família estamos nessa luta. Vamos conseguir vencer e conseguir essa esperança através das doações e parcerias com empresas amigas. A Ingrid fala: Duan, desejo imensamente que Deus honre a sua luta como mãe com a cura de Dante. Que essa atrofia estabilize e que ele viva longos anos com qualidade de vida. Fala da campanha, Duan. Quem quiser participar para ajudar no tratamento de Dante, faz o quê? Na rede social a gente tem todos os links para poder ter a doação. E atualmente a gente está com a conta no Bradesco também. E pela rede social vão ter acesso às informações, todos os números? Tem. No Face? No Face, no Ame Dante, né, na página do Face, e no Instagram Ame. Como é o nome da página do Face? Ame Dante. Ame Dante. Bota na busca lá, vai aparecer. Isso, no Face. E nós precisamos de 2 milhões. Isso. Mas rapidamente vai ter que conseguir pelo menos o dinheiro de uma dose. A dose, ela é a dose de ataque, ela é mais ou menos uma atrás da outra, né? Então a prescrição seria para tomar, digamos, hoje, com 15 dias, com 30 dias, com 40, e depois com... Ai, me perdi, peraí. Não adianta comprar uma. Não dá porque... Tem que ter os 2 milhões, dose de ataque, e só quando tiver os 2 milhões que vai poder comprar. Para um ano isso. Até você entrar na justiça e ver o que decisão vai ter. Na verdade, a gente já começou o processo. Não o processo judicial ainda, porque ainda está em processo de documentação, junto ao plano de saúde também, da médica. Há uma possibilidade do plano de saúde bancar? Sim. Há uma possibilidade, visto as outras experiências de outras crianças que já conseguiram, inclusive aqui em Pernambuco, mas quando a gente observa, o processo é muito longo. E foi baseado nesse tempo que a gente resolveu optar por mais outra alternativa que pode ser mais rápida do que o processo judicial. Eu acho que em todos os cantos que o Rádio Livre alcança, aqui em Pernambuco e até os estados vizinhos um pouco, pela rádio, mas no mundo todo pela internet. Acho que a gente vai conseguir ajudar um pouco. Quanto conseguiu até hoje? O saldo atual está em 17 mil... Em quanto tempo? Em quanto tempo de campanha? Mais ou menos 20 dias, né? 20 dias? Tá razoável, mas a gente vai conseguir isso. Acredito. Tem muita gente para quem nem 2 milhões não vai nem vem na vida. Os 2 milhões não vão nem vem. Imagina se juntarem muitos, né? E cada um ficar com um pedacinho. Aí dá para conseguir rapidinho. Duan, como é a relação do irmãozinho de Dante com ele? Brinca? Normal, como todas as outras, cheio também de muito amor e também muita como é que a gente diz? Normalmente brigam também, disputam a atenção da mãe, do pai, como toda criança. Não tem, como é que você faz? Ele corre um risco de se sentir preterido em função da tua atenção com Dante. Isso. E você certamente sabe disso, né? E você faz o que para evitar isso? Eu tenho contato com rede de apoio, né? De toda forma, ele é uma criança pequena e a gente precisa continuar com esse suporte bem perto, mas explicar a ele, né, toda a circunstância, o que realmente tem, que o irmãozinho dele, né, não anda, diferente dele e tal, mas ele, na verdade, para ele, eu estou sentindo como se as outras crianças que andam que é diferente. Então, assim, quando ele vê criança da idade de Dante, eu noto muito que ele fica surpreso quando ele vê que as crianças estão andando e o irmão não. Mas eles convivem, é uma cumplicidade muito forte, eu vejo isso. Ajuda muito Dante, né? Porque Dante solicita muito essa ajuda quando ele não consegue algum brinquedo, alguma coisa assim. E também na hora da briga é como
as pessoas que têm duas crianças do mesmo jeito. Até saudável isso, né? É quando uma briga é uma coisa boa, né? São reações, né? Agora eu vi numa televisão hoje ainda, a ciência está caminhando tão rápido, eu acho que era uma feira talvez de matemática, de ciências, não sei. Eu sei que o rapaz colocou um equipamentozinho no braço do repórter e ele comandava o corpo do repórter. Ele dava um comando e o rapaz fazia o movimento que ele quisesse, ele podia fazer, só colocando uma peça. Quer dizer, vem muita coisa por aí, né? Vem muita coisa. É continuar vivo para aproveitar, né? Sim. Acredito que daqui a 5 anos vai estar tudo muito... A medicina tá se atualizando muito rápido, né? Está crescendo, se desenvolvendo muito rápido. Então, em 1 ano a gente já tem muitas mudanças nessas áreas de doenças raras, de reabilitação. Então, o principal é a gente correr contra o tempo desses pacientes que têm alguma doença rara, fazer com que eles fiquem o melhor possível para a gente poder estar absorvendo essas novas medicações e tecnologias que estão sendo criadas. Ganhar tempo, né? Para ganhar tempo. Renale, o tratamento que você faz para os pacientes com atrofia muscular, ele é específico ou é um tratamento que é aplicado também para outras patologias que provocam talvez sintomas parecidos? Bom, existe um protocolo, digamos, um guia de trabalho com pacientes com doenças neuromusculares em geral. Né? Então, dentro desse guia, ele vai mostrar para a gente as diretrizes de assistência. Como eu falei, evitar exercícios resistidos, respeitar o tempo de repouso do paciente, evitar a fadiga. Isso serve também para outras doenças. Uma doença neuromuscular mais conhecida, também progressiva, com perdas, é a distrofia muscular de Duchenne. Então, os princípios de tratamento eles são semelhantes. E a gente vai aplicar os recursos também de acordo com a individualidade do paciente, mas seguindo essas diretrizes. Essa aqui é uma das difíceis de você ter resultados ou a maioria delas é de tão difícil quanto? A evolução varia, a progressão da doença vai variar bastante dentro desse grupo de doenças neuromusculares. Algumas são mais estáveis, outras têm uma evolução mais rápida, com mais perdas motoras. Dentro da própria AMI, a gente vê uma variedade muito grande dentro dos 4 tipos. Então, o AMI 1, ele é muito mais grave do que o AMI 3. Então, tem pacientes de AMI 2 que estão estudando, fazendo faculdade, né? E, mesmo assim, pacientes de AMI também 2, crianças que já estão com um quadro muito mais debilitado. Então, existe uma variabilidade muito grande. Então, a gente segue as diretrizes e individualiza o tratamento de acordo com o quadro de cada paciente. Doutora Ana Paula Paranhos, muito obrigada pelo consultório. Obrigada, acho muito importante a gente ter esse espaço para conscientização sobre a doença e um prazer participar da campanha do Dante. E deixar os médicos mais atentos aos sintomas para não atrapalhar. Pelo contrário, ajudar, porque é uma doença que quanto mais cedo você fizer o diagnóstico, mais chance a criança tem de não evoluir tão rapidamente. Renale Alves, muito obrigada, Renata. Obrigada, Graça. Agradeço o convite e acho importante esse momento de conscientização da população, dos profissionais de saúde e também das famílias, né, com relação aos profissionais que elas devem procurar. Duan Vitorino, muito obrigada, viu? A gente agradece, né, a família, na verdade, a oportunidade, o espaço. A campanha na verdade, a gente nota que é uma mobilização que começa na família, mas que se estende para toda a população. E a gente tem recebido muito amor, muita gratidão também das pessoas, ajudando como podem, seja doação, seja trabalho, seja atenção, seja profissionais também que apareceram na vida da gente, principalmente na de Dante também, que são pessoas bem especiais. E tudo isso a gente só pôde ter a oportunidade depois que a gente começou também a abrir essa história, né? E não trazer só para dentro de casa, deixar as pessoas conhecerem, porque, como você bem falou, essas outras famílias podem estar passando pela mesma situação e de repente identifica sintomas, identifica situação parecida e se vê uma luz no fim do túnel, né? Você quer deixar algum telefone de contato? Se não quiser, também fique à vontade. Eu tenho eles aqui, não dei porque não te consultei antes fora do ar. Não, né? Fala pelas redes sociais. Isso, melhor pelas redes sociais, porque aí a gente também responde. Ami.Dante. No Instagram e AmiDante no Facebook. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br.
ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.